Entrando aqui, convidando a Kelly para entrar. Tô aqui. Haha! Tá espertinha hoje, né? Tô. A Tá Cris conseguindo me ouvir? entrou! Como é que Tô, ainda tá? você não entrou aqui na minha tela. Tá entrando. Não tô te vendo ainda. Entrou? Ainda não. Cris, seja Eu bem-vinda! tô te vendo. Eu não tô te vendo. Oxi. A Luciana entrou. Lu, seja bem-vinda. Vocês estão vendo a Kelly? Agora sim, agora eu estou vendo a Kelly. Tudo bem, Kelly? Tudo bem. Preparada para mais uma live? Hoje Preparado. um, Vamos hoje um lá. assunto tão interessante, né? Pois é. Vamos falar uma coisa tão que às vezes é o nosso calcanhar de Aquiles, né? Pois é. Relacionamento. Relacionamento é. Vamos aguardar só mais um minutinho que a gente entrou, a gente sempre entra uns minutinhos antes Tá. para poder conectar as duas pessoas aqui, não tem problema, tá olhando áudio, tá olhando aqui também a tela, né? Então Isso. vamos aguardar o pessoal chegar. Já está aí presente com a gente a Luciana, a Cris. A Cris está lá da praia, olha que delícia, fazendo lá o isolamento dela lá da praia. Isso é Ah, muito isso é bom. muito. Nossa. Quem pode, né? Porque a gente, mesmo que queira, não tá podendo ficar, né? Só pra quem tem casa, é residente, né? Porque a gente não tá podendo ficar, né? Vanessa, seja bem-vinda. Vanessa, minha amiga querida. O, Nessa o consteladora também. natureza, a Cris está falando aqui no meio da natureza, né? Eu não posso reclamar Ah, porque eu também ai, estou aqui perto de mim, tem um pouco de natureza, então eu fico feliz por isso. É, o Kelly, o seu áudio às oi. vezes dá um eco. É, o que será? Melhorou? Tá dando Melhorou. eco ainda. Para mim, não, para mim tá ok aqui, Tá. tá bom? Acho que é o fone também. É, então vamos lá, vamos nos apresentar. Acho que tem gente aí que está entrando. Acho que a maioria me conhece. Eu sou a Márcia Pádua. Eu sou lá do Espaço Quatro Chakra, ou daqui do Espaço Quatro Chakra, né? Que a gente está no Espaço Quatro Chakra agora, aqui no online. É, eu sou terapeuta, coaching e a fundadora do Espaço Quatro Chakra. E o Espaço Quatro Chakra está estruturado em autoconhecimento, saúde, bem-estar e espiritualidade. São os pilares do espaço, porque acho que se a gente não tem autoconhecimento, a gente não tem um bem-estar, a gente não está saudável, a gente precisa se conhecer para poder estar com essa estrutura bem integrada, né? E quando a gente fala dessa espiritualidade, a gente está falando na espiritualidade no sentido maior de conexão com o nosso eu. Não tem a ver com o religioso, mas sim com a nossa consciência, né? E hoje a gente vai falar de um tema muito importante. Ele sempre é importante, mas acho que até por essa situação que a gente vem vivendo, que é do isolamento, a gente está tendo que conviver com a gente e conviver com o outro praticamente 24 horas por dia. Então, assim, de vez em quando saem umas faíscas, né? E a gente precisa entender em que nível está essa faísca, se essa faísca já está pegando fogo, se já se tornou um incêndio, se não está na calmaria, o negócio esfriou demais, como que tá tudo isso, né? Então a gente vai falar dessa relação familiar, mas a gente vai falar pelo olhar da constelação, né? E a constelação tem muito para nos ensinar, traz muita consciência, e quem ficar aqui com a gente até o final, a gente vai fazer um exercício até para ajudar a gente nesse dia a dia aqui, né?
Então, Sim. vamos lá, eu quero apresentar a Kelly. A Kelly é consteladora, ela é a nossa parceiraça lá do Espaço Quatro Chakra, né? Eu falo lá e a gente está no Espaço Quatro Chakra, que eu fico me colocando fisicamente lá. Então é uma parceiraça nossa, faz um trabalho maravilhoso, né? Eu tive um trabalho muito lindo com a constelação, com a ajuda da Kelly. É um trabalho de muita limpeza, de muita consciência que traz pra gente, né? Então, tem gente chegando aí, sejam bem-vindos, né? Quem está chegando agora. E eu quero que a Kelly se apresente, fale um pouco dela, desse trabalho lindo que ela faz, não só com a constelação, mas com as outras frentes de trabalho também, né, Kelly? Isso. Então, boa tarde. Falar oi pro pessoal que está entrando aí, minhas amigas professoras, né? Minhas amigas aí da área da educação, as pessoas que já fizeram atendimento comigo. E também trabalho na área da educação, né? E dentro da constelação familiar, foi uma abertura de caminho, de cura, de consciência, né? O processo primeiro começou comigo e depois do processo que foi assim um boom na minha família, eu costumo falar, para quem me conhece mais pessoalmente, assim, foi um boom. E aí eu resolvi estudar e trabalhar com isso e ajudar mais pessoas, né? A poder se libertar de certos bloqueios, de certas dificuldades, de entender mais o seu caminho, a sua história, a sua vida. Então, acho que é esse meio o sentido aí do trabalho da constelação. Muito bom! E esse trabalho é muito interessante. Eu queria que você começasse a falar para a gente, Kelly, como que a constelação olha para essa situação que a gente está vivendo e garanto que não é para a maioria a escolha de ficar 24 horas convivendo ali, a gente tem as interações que a gente faz fora, mas assim, hoje praticamente a gente está ali convivendo 24 horas com o outro dentro de casa, com filhos, com marido, com pai, com mãe, com irmãos, né? Depende da casa de cada um. Mas, e também quando a gente mora sozinho, a gente fica 24 horas com a nossa presença ali, muitas vezes sem estar interagindo com o outro, né? E acho que essa é a mais crítica, porque muitas vezes a gente não tem paciência com a gente mesmo, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre esse olhar da constelação, como que a constelação olha para isso e contasse um pouco para a gente, que acho que vai trazer muitos insights aqui. Bom, eu queria falar um pouquinho, né, desse convívio familiar. Na live que a gente fez na semana passada, a gente já falou um pouco sobre o quanto dos sentimentos que a gente tem a ver com situações vividas pela nossa família, em situações de confinamento, de guerras, de outras pandemias que vivenciaram em outras épocas da humanidade, e que a vida na humanidade ela é cíclica, né? Então a gente vai vivenciando situações muito próximas e aquele sentimento vai eclodindo de novo, né? Então muitas vezes alguns sentimentos nem são nossos, né? Uhum. E o que a gente tem observado muito nesse convívio meio que quase obrigatório aí das pessoas que estão em casa, né? É claro que tem famílias com diversos arranjos, tem gente que ainda está trabalhando e precisa, faz parte desses serviços essenciais, mas tem muita gente que está em casa, então são vários arranjos. Tem gente que está em casa só com o companheiro, o parceiro, o marido, tem gente que está em casa com o parceiro, o marido, a mãe, o pai, né? Os filhos, tem gente que está sozinho. Periquito, papagaio, né? Os cachorros, os gatos. Então, são vários arranjos, né, familiares aí, e dentro desse convívio a gente percebe que tem gerado muitos conflitos, né? Atrito mesmo, às vezes, de opinião, a dificuldade de lidar com os sentimentos do outro, né? Porque tem gente que fica mais depressiva, tem gente que meio que não respeita muito também
esse isolamento, né? Hoje mesmo eu estava falando com uma pessoa da minha família, ela, mas meu pai não para em casa, né? Então, como que a gente lida também com isso, nessa coisa do cuidado, né? De às vezes ter medo nessa situação toda que a gente está vivendo. E nessa conversa aí com o outro, às vezes também tem os atritos relacionados ao jeito de lidar com as situações de casa, né? Às vezes um é mais organizado, o outro deixa mais bagunça. Então, quando estão os dois juntos, isso fica mais evidente, né? Que é diferente quando eu estou em casa, o outro trabalha, eu saio para trabalhar e a gente às vezes só se encontra à noite, né? Às vezes um Quando já está no dormindo, período do dia, né? E aí também as crianças, né, que mexem às Munay vezes. entrou, seja bem-vindo, Munay. Seja bem-vindo. Então, às vezes as Munay lá crianças do que sul mexem, do país aqui com a gente. que mexem em tudo, e essa dificuldade também das crianças de atenção, de querer ajuda até com os afazeres da escola, né? Então você vê que é uma contingência, assim, de coisas. E um novo para todo mundo, né? Quando a gente fala assim, não é um convívio só, um convívio que a gente só está ali em casa, mas eu estou tendo que lidar com o meu trabalho, que também é novo eu trabalhar dentro de casa. É novo a criança estar estudando, sem estar na sala de aula, lá no físico, e necessitando, porque quando a gente olha para a criança, ela entende menos ainda todo esse contexto, né? Então, e os temores de cada um está sentindo de uma maneira diferente tudo isso, né? Às vezes um tem mais estrutura para lidar, o outro não tem. E como que a gente lida, como que é a nossa paciência, a nossa tolerância, o nosso amor colocado à prova ali, né? Sim, isso que a Márcia está falando tem muito a ver com a esfera do eu. O vídeo passado eu falei muito da esfera familiar mesmo, dos ascendentes aqui, dos avós, bisavós, tataravós, e quanto isso influencia a nossa vida, né? Esse vídeo eu vou concentrar mais nessa live aqui, a gente falar muito da esfera do eu. Então, acho que a gente está sendo muito convidado a olhar para aspectos da nossa vida. Então, eu estou feliz com o meu trabalho? Eu estou feliz com o jeito que eu crio os meus filhos? Eu estou feliz com o meu relacionamento? Eu estou feliz com a maneira como eu me relaciono com os meus pais, né? Com os meus irmãos, que tem gente que também mora com os irmãos, né? Então é um convite da gente poder olhar o que não está legal também na nossa vida. Será que esse é o caminho mesmo que eu quero? Porque a gente está muito no piloto automático, fazendo as coisas muito no automático. E aí a gente está sendo convidado a se olhar e aí fala, nossa, o que eu estava fazendo? Eu tenho recebido assim, mensagens de pessoas falando assim, eu ando muito irritada, eu ando com muita raiva. Tem gente que voltou até a fazer tratamento psiquiátrico, com medicação. Né? Então, quanto isso afeta a gente emocionalmente, né? Fora as questões do trabalho que a Márcia disse, né? Tem até umas imagens que a gente tem compartilhado aqui entre as professoras, né? Que é a professora no computador, o berço do nenê, o fogão, a lavadora, sabe? Aquelas coisas todas assim, a gente tendo que ter quase um polvo, assim, 1000 mãos para poder dar conta, né? E o quanto isso é muito estressante, né? E acho que só fazendo um complemento, isso que você falou, Kelly, você falou do nosso olhar para o outro, né? Mas acho que tem o nosso olhar para o outro é apenas um reflexo do nosso olhar para a gente mesmo, como a gente lida com a gente, como que eu me vejo e como eu me sinto como um ser. Porque tudo isso que está borbulhando aqui em relação ao outro muitas coisas, pontos cegos que eu mesmo não enxergo em mim, né? Então, acho que o primeiro convite aí vem para a gente enxergar, peraí, como que se dá tudo isso aqui comigo? Sim. E aí, como eu vou refletindo isso para cada familiar, para cada relação que eu tenho, né? Sim. Agora eu vou entrar numa parte aqui que eu vou conversar com vocês, especificamente sobre as dificuldades e os conflitos que são gerados nessa convivência ali, né, mais próxima. E eu trouxe até alguns bonequinhos para poder exemplificar bem para vocês. Quem está em casa aí assistindo... Vera, seja bem-vinda. A Vera dando Boa um tarde, alô aqui pra Vera. gente. Quem puder pegar uma caneta, qualquer objeto, pode ser pulseira, copo, sei lá, o que tiver aí por perto. E também
porque no final a gente vai fazer um exercício sobre essas questões todas, sobre essas dificuldades que a gente está fazendo. Eu vou trazer os bonequinhos, então eu vou falar um pouco dos conflitos que podem surgir dentro desse isolamento interno. Vocês me falam se vocês estão conseguindo ver, porque aqui eu não consigo ver muito, assim, né? Fica dividido a tela. Tá conseguindo ver, Márcia, os bonequinhos? Como é que tá? Metade dos bonequinhos aqui, eu vejo só as cabecinhas. Melhorou? Melhorou. O pessoal tá vendo? Quem não estiver vendo, dá um alô aí pra gente melhorar isso aí na tela. Dá um alô pra mim, por favor. Então eu vou colocar aqui os bonequinhos. Ok. Tá dando pra ver? Acho que a Eliane falou que não. Tá escrevendo que não. Estão conseguindo ver? Só a Eliane que falou que não. Não, a Lu também não. Acho que você não dá pra ver. Ou acho que se você coloca em, você não tem uma caixinha. Vou abaixar um pouquinho a minha tela para ver se vocês conseguem ver e aí eu vou explicar um pouquinho as dinâmicas, tá? Então vamos lá. Aí, agora sim. Eu não vou aparecer muito no vídeo, mas eu quero que vocês concentrem aqui um pouquinho nos bonequinhos e depois eu volto. Então vamos lá. Então, uma das primeiras dinâmicas que eu tenho observado dentro desses isolamentos para quem mora com um companheiro, é exatamente essa. Então, eu vou pôr aqui os companheiros, vou pôr pequenininho só para vocês entenderem. Então, aqui são os parceiros, né, o casal. E aí, o que a gente observa é que um dos parceiros, então vou colocar aqui, por exemplo, a mulher, ela assume um papel de mãe. Então, ela passa a ser a mãe do rapaz, né? Do companheiro, do marido. E aí, o que isso vem a cometer, né? A gente trabalha dentro da constelação que parceiros, a gente fala que eles são ombro a ombro, ficam na mesma posição. Quando eu assumo o lugar da mãe, aí eu faço tudo, né? E aí, quantas mulheres não fazem isso, né? Então, eu lavo, eu passo, eu cozinho, né? E o cara fica só lá, né? Então, eu assumo um papel de mãe, né? E aí isso vai gerar muitos conflitos, inclusive na questão do dar e receber, que eu disse semana passada no outro vídeo, né? O casal precisa ter essa troca, um dá um pouco, outro dá um pouco. Quando eu tô aqui na posição de mãe, eu só dou. Então, não tem equilíbrio de troca. Então, eu só dou. Então, essa pessoa aqui que está nessa posição maior, ela vai começar a cobrar. E aí começa os desequilíbrios, os desentendimentos e as guerras até em casa, né? Vira uma verdadeira guerra. Kelly, eu perdi o seu som, eu não tô te ouvindo. Vocês estão me ouvindo, gente? Vocês estão me ouvindo? Pergunta se eles estão me ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Não estou ouvindo a Kelly. Só eu que não estou ouvindo a Kelly? Alguém não está ouvindo a Kelly? Não, o pessoal está falando que está me ouvindo. Põe os bonequinhos mais o quê? Eu não estou te ouvindo, Kelly. Aqui, pronto. Deu algum... Ó, elas estão falando que elas estão me ouvindo, Márcia. O que eu faço aqui? Vamos lá. Elas estão dizendo que estão me ouvindo. Peraí. Estão me ouvindo? Quando é ao vivo é assim, né, gente? As presas, né? Estão me ouvindo? Eu ainda não aprendi a fazer leitura de... Eu estou ouvindo as duas, ó, o pessoal tá falando. Estão ouvindo as duas. Não estou conseguindo te ouvir, Kelly. Bom. Será que se eu chamar você de novo? Porque senão então, a gente não vou conseguir interagir com ela. Gente, ela vai me chamar de novo para ver se a gente continua o vídeo, que ela não tá conseguindo me ouvir. O pessoal tá falando que tá ouvindo nós duas.
Eu tô te ouvindo, Márcia. Pessoal, deixa eu vou testar aqui pra gente ver se eu consigo voltar a Kelly aqui, tá? Acho que eu vou ter que chamar de você de novo, Kelly. Pessoal, se Ok, cair, eu tô vocês te entram ouvindo. novamente, ok? Deixa eu ver. Ó, eu removi a Kelly, eu vou chamar a Kelly novamente. Kelly, entra de novo que eu tô te chamando. Kelly. Kelly entrando de novo. Tô guardando. Bom, Aí, agora voltou o som. Pera, só falta você entrar aqui na minha tela. eu já tô aqui já. É, Caiu. Ai, o fio tá aparecendo aqui. Peraí. Tá. a gente vai aprendendo, né, gente? Esse negócio do ao vivo, essas coisas da internet que estão dando uma surpresa, um baile na gente, tá sendo desafiador, mas vamos lá. Vamos ter perseverança aí, que a Kelly tá entrando aqui. Eu já entrei, eu tô aqui. Você não aparece aqui na minha tela ainda. Ah, agora entrou. Vamos lá. Ele tá com um delay hoje, isso aqui, gente. Vamos lá. Acho que Cada é dia é um desafio. acho que é a sua conexão. Deixa eu só empurrar um pouquinho mais para trás aqui. Vamos ver se Vamos lá. tá A gente tava certo. falando, todo mundo tá vendo aí a Lu só tá vendo eu. Lu, calma que a Kelly vai entrar aí pra você. É, eu já tô aqui. Se você quiser, Lu, sai e entra de novo, que aí você vai ver as. Vamos lá. É, aqui para mim aparece a Márcia às vezes rodando assim, aí volta. Então vamos lá. E aí, pessoal, tudo bem? Tá dando aí para ver? Agora sim. Luciana escreveu aí. Vamos lá, Kelly. Então eu tava explicando, eu vou baixar de novo aqui, tá? Agora eu tô Isso. vendo. Eu vou baixar de novo aqui para vocês poderem, para focar só nos bonequinhos, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu pôr aqui do ladinho, que assim não fica onde estava escrito. Então, a dinâmica que eu falei, que eu voltando, né, do conflito, é essa posição que ou a mulher assume o lugar de pai, de mãe, quer dizer, do parceiro, ou o contrário. Ou o parceiro assume o lugar de pai da esposa, né? Então, nessas duas dinâmicas, a gente vai ter muito conflito. Muito. A outra questão que eu tenho observado que tem trazido muito conflito tem um casal, né? E aqui pode ser o casal, você e o seu parceiro, ou seus pais que moram com você.
E aí, o que que a gente observa? Esse casal tem um conflito velado, não assume, não quer enxergar, não olha para as dificuldades que tem enfrentado, que é aquilo que eu trouxe da esfera do eu, que a gente está sendo convidado a se olhar. E aí eu coloco o filho no meio da situação. Eu vou pôr mais aqui, que aí não aparece. Isso. E aí eu coloco o filho no meio da situação, né? E aí o que que acontece com essa criança? Começa a ter muitas dificuldades. Tem crianças que chegam até a adoecer. E as dificuldades, quando eu digo, é dar muito trabalho, assim, em casa, principalmente questões emocionais, e em relação até à escola, ao aprendizado. Às vezes a criança não consegue aprender, começa a ter muita dificuldade de aprender, né? E aí a gente já está com essa situação deles terem que ficar em casa, que já é difícil, é novo, e às vezes para alguns é muito estressante. E aí acomete mais essa situação de que o casal não quer olhar, não quer resolver e coloca a criança no centro, né? No meio do casamento, no meio da relação. Quando a gente está falando disso, Kelly, assim, até para exemplificar para as pessoas, não é que, tipo, eu coloco tem isso também, mas não é que eu coloco o filho contra o pai contra a mãe, não é necessariamente nisso. Mas é a energia da relação, né, que a criança começa a sentir e porque muitas vezes eu quero levar aquela relação porque eu tenho filho, então eu fico empurrando aquela relação para poupar a criança, mas na realidade eu estou colocando nela a carga desta relação. É mais ou menos isso que você está dizendo, né? Isso, é exatamente isso. Exatamente isso. Então são essas 3 dinâmicas que a gente tem observado. A última, aí tem realmente a ver com a esfera do eu. Então, sou eu, aqui, bonequinho, com as minhas dificuldades, com as questões que eu não quero olhar, eu não quero enxergar, eu não quero ver, porque algumas questões são muito doloridas para mim, de coisas que eu vivi. E aí, quando eu não olho para isso, eu estando em casa lidando com todas essas situações que elas criam esse boom, parece que esse monstro, esse fantasma sai e entra em cena, que estava há muito tempo lá escondido, e aí eu ainda me nego a olhar, a querer olhar para essas minhas dificuldades. E aí o que a gente observa? A criança, esse filho, vai olhar. Então, por lealdade, por amor a essa mãe e esse pai, essa criança começa a olhar para essas questões do pai. Então, por exemplo, eu tenho um sentimento velado de muita raiva de algo que me aconteceu, de uma experiência que eu vivi, que eu não quero lidar com isso. O meu filho começa a apresentar comportamentos de muita raiva em casa. Então ele briga com todo mundo, briga com o irmão, chuta as coisas, quebra as coisas, né? Ou o contrário. E isso não é consciente, né, Kelly? Isso não é muitas consciente. vezes não é consciente, porque são histórias que às vezes aconteceu muito lá atrás da nossa vida, mas que são emoções, sentimentos guardados aqui dentro, e que quando a gente está ali com outra, essa energia também está sendo manifestada, né? Exatamente. Né? Então são essas dinâmicas, essas 4 dinâmicas que eu tenho observado. Então só vou retomar aqui. Primeiro é quando a gente se coloca no lugar do pai ou da mãe, do companheiro, da companheira. Então isso vai gerar muitos conflitos, porque eu só dou, e uma hora eu vou começar a querer cobrar isso. Porque a minha relação é de parceria, que a gente fala ombro a ombro, né? E se eu estou numa posição maior, não tem como ele me devolver, então eu começo a ficar em falta. Né? E aí a gente fala do desequilíbrio do dar e receber, né? Exatamente. A outra dinâmica é essa dos pais, né? Eu tenho um relacionamento difícil, coisas que são difíceis dentro do meu relacionamento eu não quero olhar, e eu coloco de uma certa forma inconsciente a criança ali. Então, tudo fica voltado só para a criança e eu não olho para a minha relação. Né? Então, isso vai começar a gerar problemas na criança. Ou seja, com a desculpa interna que eu tenho que assegurar aquela família, que eu tenho que manter a ordem da família, que eu tenho que não sei o quê, eu, na realidade, estou também dividindo essa carga com o filho, né?
Exatamente. E aí o outro ponto é esse, quando tem questões minhas, pessoais, pode ser da mãe ou do pai, que eu não quero olhar, que eu não quero lidar com aquilo, e o meu filho, por lealdade, ou minha filha, né, vai olhar. Isso também, quando eu falo filho a filha, isso tem a ver também, por exemplo, eu moro com os meus pais, eu já adulta, tenho os meus pais já com mais idade e moro com eles. Dentro dessa situação, às vezes não morava e fui morar por conta dessa situação que a gente está vivenciando hoje. E aí eu também faço esse movimento enquanto filho. Né? Meus pais têm alguma situação ali velada, eu por amor à minha mãe ou ao meu pai, assumo aquilo inconscientemente e começo a vivenciar determinadas experiências e situações da minha vida, mas que tem a ver com a relação do meu pai e da minha mãe. Nem são minhas. E quando a situação é com irmãos? Pois é. Quando a situação é com os irmãos, também tem essa questão do relacionamento dos pais. Então tem algo que foi velado, alguém que foi excluído, aí a gente precisa também olhar mais a fundo, porque cada caso é um caso. Então, por exemplo, você pode ter em relação à mãe, né? Vou falar aqui em relação à mãe. A mãe teve um irmão que morreu muito cedo, ou foi dado para doação por uma condição financeira. Então, esses filhos, né, essas crianças, começam a sentir que falta alguém. Né? Então eles começam a brigar, começa a ter aquele conflito que é uma coisa assim, olha, falta algo aqui, olha, preciso olhar, alguém foi excluído aqui, né? Então é uma forma de que a mãe comece a buscar por situações, por resoluções e soluções na tentativa de buscar equilibrar, trazer mais harmonia, mas o oculto que está ali escondido geralmente tem a ver com isso, né? Ou às vezes a energia que está na desordem, né? Isso. Às vezes tem aquele filho que o filho fala assim, mas a minha mãe gosta mais do fulano, né? E às vezes gosta mesmo, gente. Às vezes tem um filho que é mais preferido e aí o outro irmão começa a observar que parece que tem uma desigualdade assim nessa relação do amor, do afeto, e aí começa a gerar o conflito. Na forma de demonstrar o afeto. Na forma de demonstrar o afeto. E aí, quando a gente vai observar a partir da constelação, muitas vezes é ou um relacionamento que essa mãe ou esse pai teve e que não vingou quando era muito jovem, né? E não deu certo. E essa pessoa esse relacionamento às vezes acabou com muita falta de respeito um com o outro, né? E às vezes também você tem esse filho que foi um filho mesmo, né? Um aborto. Às vezes você tem também situação desse irmão que foi excluído. Então são várias situações. Cada caso é um caso. Aí a gente tem que olhar com mais a profundidade. Assim. O mais interessante é que quando a gente faz um exercício de constelação, isso fica muito claro, né? Essa energia vai se manifestando, seja através dos bonequinhos aqui, como a Kelly mostra, e a pessoa vai caindo vários insights na vida dela, porque ela também vai entrando naquela energia, ela sente, ou quando é em grupo, a constelação feita em grupo com pessoas tão desconhecidas que entra na energia da sua família ali e começa a se comportar como se fosse um familiar seu. Então é muito, muito interessante também. Então a constelação ela traz muita consciência para a gente, né, nesse sentido. E até olhando para isso, né, Kelly, acho que seria legal a gente pensar agora, então, como que a gente dá essas dicas, que acho que é um exercício que você vai passar, mas acho que fica aqui também, acho que um conselho, uma dica para as pessoas que nesse momento tão desafiador que a gente vem vivenciando, que talvez seja aquela reflexão que a gente tem que fazer com a gente mesmo. O que eu tenho enfiado para debaixo do tapete, que às vezes eu tenho essa pontinha de consciência que tenho, às vezes eu nem tenho consciência que tem, mas se eu tenho um incômodo, eu tentar averiguar melhor esse incômodo, né, que está aqui. Então, pode ser através da constelação, pode ser através de uma terapia, enfim, ou pode ser através do seu próprio exercício, que se você for disciplinado, você consegue chegar nisso daí. Acho que o convite é esse, dessa busca, desse conhecimento maior por nós e da conexão que a gente tem que ter
em harmonia com esse todo aqui, né? Porque se tem essa desarmonia, inclusive essa desarmonia que a gente vivencia hoje, é porque tem uma desarmonia interna. Então, como que a gente encontra aí essa harmonia novamente? Muitas vezes é dolorido a gente começar a tirar o pó debaixo do tapete, os objetos que a gente colocou lá, mas quando a gente encara isso e a gente vai, a gente percebe a força e o poder que a gente tem e como tudo isso fica muito melhor. Sim. Né? Então, acho que o momento, o convite é um pouco para isso, para a gente se olhar, para a gente começar a tirar lá a sujeira debaixo do tapete e mais as dicas que a Kelly vai dar agora para a gente também, né, Kelly? Então, né, quando a gente trabalha dentro da constelação e essas consciências vão surgindo, como a Márcia falou, a gente vai levantando o tapete, né, e tirando a sujeira, o pó que está ali há muito tempo. Eu sempre falo para as pessoas que é o lugar da gente acessar o poder do sim. Né? E o que significa isso, né? Acessar o poder do sim. É a gente entrar em concordância. Então, por exemplo, esse momento que a gente está vivendo, nada que eu possa fazer vai mudar. Uhum. Né? De uma ação, é um momento assim difícil para a humanidade como um todo. Né? Então, eu ficar relutando, não aceitando, né? Não aceitando essa realidade, é como eu ficar dando um murro em ponta de faca ou ficar jogando mais sujeira para debaixo do tapete. Né? Sair do julgamento, né? Exatamente. E aí eu vou criando mais conflitos dentro de mim, mais conflitos externos, porque é isso, reverbera dentro para fora. Né? Então, a importância da gente olhar e falar, ok, sim, é isso, tá dado. Né? Uhum. Agora, o que eu faço com isso que tá dado? Né? Sim. Então, a importância da gente se acolher e acolher os sentimentos que a gente tem experimentado durante esses momentos de isolamento em casa, né? Então, tem dias que a gente está mais proativo, tem dias que a gente vai estar mais triste, tem dias que às vezes que a gente está mais depressivo, tem dias que a gente está com mais raiva. Então, dentro da constelação, a gente fala muito de dar vazão a esses sentimentos, a essas emoções, que é isso que precisa sair. É isso que a gente vai guardando debaixo do tapete que precisa sair. Então, acho que nesse momento a gente está sendo convidado a deixar essas emoções que estão lá guardadas na nossa caixinha há muito tempo. E que a gente precisa deixá-las virem à tona. Então, às vezes, a tristeza de uma relação que está num desenvolvimento, uma relação afetiva que não está mais legal, eu não tenho gostado tanto, e eu gostaria que tivesse sido de um outro jeito, mas eu vou empurrando com a barriga. E aí, quando eu me dou conta disso dentro dos conflitos internos que vão surgindo, aí eu olho para isso e às vezes me dá aquela tristeza interna de aonde que eu me perdi? Aonde que estava aquela relação que eu gostava tanto? Né? Aonde que eu me perdi na relação com os meus pais também, né? Que era aquela relação gostosa, naquele amor, né? E que agora eu fico nessa irritação, nessa falta de paciência, muitas vezes, né? Então, acho que é o convite de se olhar e... eu fico muito irritada, eu fico com muita raiva. Ok, acolhe isso. Uhum. Dá um lugar. Né? Eu até estava conversando com a Márcia. Não é negar o sentimento, né? Porque a gente quer negar, não, como que eu vou sentir raiva dos meus pais, né? Mas isso se manifesta através da minha falta de paciência. Como que eu vou sentir raiva ali daquelas... E quando a gente acolhe o sentimento, é mais fácil de lidar com ele, transmutar isso. Né? Porque a gente é humano, a gente está aprendendo a lidar com tudo isso. Então, o mais importante é a gente olhar de frente para aquele sentimento, aquela sensação. E por isso que às vezes a gente fala até que tem algumas técnicas que são poderosas também para ajudar a gente a transmutar os sentimentos que vêm à tona, né? Como a constelação, o Ho'oponopono, enfim, tantas outras coisas que fazem a gente entender e acolher aquilo. Porque senão a gente faz esse auto-julgamento com a gente mesmo e aí depois enfia de novo debaixo do tapete. Ou então começa a entrar num conflito tão grande que chega num ponto de rompimento de uma forma muito ruim. Exatamente isso. Né?
Sim, Então, exatamente. a gente pode lidar e cuidar disso e voltar a ter harmonia novamente para as partes, né? Para o conjunto de todo mundo que está se relacionando ali. Uma outra dica que eu acho que é importante é o diálogo, né? Nós somos seres humanos, nós vivemos em sociedade, em conjunto, né? O ser humano, ele não tem como sobreviver sozinho, né? Se eu tiver um bebê e largar um bebê assim, ele morre. Ele precisa desse contato, dessa alimentação, dessa nutrição de um outro ser humano, né? Então, a importância do diálogo, né? E eu acho que nesse momento, quando eu falo do diálogo, é aquele diálogo que a gente abre o coração de verdade e diz para a pessoa, realmente eu estou com muita raiva, eu tenho ficado muito nervosa, essa situação está muito difícil para mim, né? Eu acho que é importante a gente se abrir e falar o que está acontecendo com a gente, né? Mas se eu não paro e não me olho e vou só no piloto automático, né? Então eu preciso dar que eu respiro, paro e falo, o que está acontecendo aqui, nesse corpo, né? E aí dizer para o outro, né? Olha, eu tenho sentido tais movimentos. Ou às vezes tem gente que prefere, às vezes, ficar sozinha, ter momentos de ficar um pouco sozinho. Eu quero ficar um pouco quieta aqui. Estou precisando desse momento. Eu até falo, nem que for para você ficar lá no banheiro. Né? Somente quem tem filho, né? É uma loucura. Eu não tenho filho ainda, né? Mas quem tem filho, né? Nem que for você ficar lá no banheiro e respirar um pouco ok, né? E a hora que puder estar com essa outra pessoa ou diante dos familiares, dizer o quanto está difícil, né? Porque se a gente Mas também não se e comunica, dizer não no adianta você só momento, não no despenhar. momento do fervor, né, Kelly? Porque nesse momento Sim, não vai ter diálogo. E acho que a exatamente. principal coisa do diálogo é a gente falar referente ao meu sentimento. Sim, E não falar o outro, porque o sentimento sempre vai ser seu, a sensação sempre é exato. sua. Sim, Então é você que está gerando isso. Aí você fala assim, não, porque você faz isso, porque você é assim, porque não sei o que, tá lá, 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 lá. Como se a culpa é do outro, a culpa é sua de permitir tudo aquilo. É você que está se colocando naquele lugar, né? E é você que está sentindo aquilo. Então, quando colocar para o outro, é colocar a sua percepção. Isso é a minha percepção, esse é o meu sentimento. E como então isso representa para você? sim. Deixa o outro também colocar, porque senão a gente levanta um paredão maior ainda, né? O que a gente precisa nesse momento é baixar a Criar pontes. parede, criar ponte com o outro, né? Para Exatamente. entrar num consenso entre as partes, né? Isso, isso. Dentro do diálogo, muitas situações do que a gente vive, né, tem a ver muito com as vivências nossas enquanto crianças. Né, que isso aí dá para fazer uma outra live para falar dessa criança Sim. ferida, né? E que no convívio diário com outros aciona aquela memória daquela criança ferida lá, pequena, né? E aí aquilo é acionado. Então aí vem sentimentos de raiva, de angústia, de frustração, que tem a ver, como a Márcia disse, comigo, com coisas que eu Uhum. experimentei na minha vida enquanto criança, né? E aí essa é uma outra live que a gente pode falar um É pouquinho isso sobre aí. essa criança. Próxima semana, gente. Só eu tô atenta aqui, porque o Instagram A ele tem um hora, tempinho aqui que ele cai, né, gente? Se cair bem antes do exercício, como que a gente vai poder lidar com essa situação sem essas dicas que aquele vai dar aí do exercício que a gente pode fazer Não, tô para cronometrando aqui. trabalhar tudo isso, né? Então Bom, mas vamos lá. se cair, a gente entra de novo e vocês voltam para cá. Tem gente que está fazendo umas perguntas aqui. Em contexto em que o diálogo não é possível, o que fazer para conviver sem desrespeitar? Ok, acho que é o nosso exercício agora. Olha, chegou na hora para responder. Então vamos lá, acho que é a Ju que está fazendo essa pergunta, tá ali, Ju? Então vamos lá. Eu falei que era para vocês, se pudessem, pegar alguns objetos e deixar aí. Eu vou precisar de 3 objetos, tá? Então pode ser a caneta, Pode ser a caneta, um pode ser o copo, prendedor. pode, né? Pode ser.
A Luciana está colocando aqui que tudo que não foi resolvido no passado volta com força maior. Eu não sei Sim. se volta com força maior. Ela fica lá. Ela fica te cutucando para que você olhe, para que você resolva, né? Não é que volta com força. A intensidade, lembre, é sempre você que dá essa intensidade. Mas ela vai ficar ali, é uma situação, é uma aresta que você não cuidou. Então, quando você não cuida, quando você não olha, ela vai ficar ali te cutucando para te trazer, inclusive, essa consciência para você entrar e falar: bom, será que agora, nessa etapa da vida, eu já tenho condições de poder olhar para isso? Eu já posso resolver Exatamente. isso, Exatamente. É né? exatamente isso, é. Então Então é a vamos gente sempre lá? pensar, porque a gente amadurece a cada dia, a gente é sempre uma pessoa Sim. diferente a cada minuto, né? É. Vamos lá, Bom, o nosso exercício. vamos lá, o pessoal já pegou aí os objetos. Quem não tiver objeto pode fazer na imaginação, tá? Tem A gente que gente está fala. entrando agora, Denise que entrou agora, Denise tem, ou quem entrou agora não ouviu, 3 objetos na sua mão, né? Pode ser uma Isso. caneta, pode ser um Isso. copo, enfim, o que tiver aí. Clipes, pulseira, o que tiver, papelzinho, o que tiver aí à mão, né? Ou quem quiser pode fazer na imaginação, que a gente fala, né? A constelação na imaginação. Pode só imaginar. Vamos Então, lá. então vamos lá, eu vou começar. Objetos na mão. É isso aí, Bia. Vamos lá, então. Então, primeiro você vai. Quem vai fazer esse objeto na imaginação, né? E com objeto. Você vai primeiro pensar em você. Alguém para representar você. Então, um objeto para ser você. Eu Tá tô fazendo fazendo aqui aí, também, Marta? tá? Opa, Eu não claro! vou fazer porque eu vou conduzir, porque senão não dá. Vamos lá. Então, um objeto para ser você. E um outro objeto que você vai colocar na sua frente para ser a pessoa com quem você está tendo muito conflito ou a situação dentro da sua família que está trazendo muito conflito. Ok. Tá? Pode ser a pessoa ou a situação. Algo que está muito difícil dentro do relacionamento nesse momento de isolamento. Tá? Posicionados? Então agora eu quero que você olhe para essa pessoa ou essa situação difícil. Foque, concentre seu olhar ali. E perceba o que acontece com o seu corpo quando você olha para aquela pessoa, aquela situação. Que sensações vêm? Quais são as sensações? E quando eu falo sensações, não são pensamentos, é sensações, gente. Calor, frio. É a percepção no Pressão corpo no mesmo. corpo, isso, aquele incômodo na barriga, meu coração acelera mais forte, dá um incômodo na garganta, sinto pontadas na cabeça ou alguma região do corpo, dá formigamento, sinto formigamentos, são sensações físicas. Então, olha para essa pessoa, essa situação e perceba o seu corpo. Perceba essas sensações. Se vê algum sentimento de tristeza, de raiva, acolha essas emoções. Deixa elas saírem. Deixa elas se manifestarem. Só não se apegue, né, Kelly? Isso. Só deixa ela fluir. Isso. E mantenha o foco. Olhe. Agora eu vou pedir para você respirar. Dar uma respiração profunda. Olhando para essa pessoa. Respira. Deixa o ar entrar. Deixa o ar sair. Respira mais uma vez. E agora você vai dizer para essa pessoa que está na sua frente: eu te vejo.
Pode dizer mesmo, verbalmente. Eu te vejo. Agora eu vejo você. É importante a gente dizer, tá? Mesmo que você esteja fazendo na imaginação, fale. Eu te vejo. Agora eu vejo você. Respira. Agora eu vou pedir para você colocar mais um objeto atrás dessa pessoa ou dessa situação que você está tendo uma dificuldade. Você vai pôr atrás dela. Percebe seu corpo como fica quando você coloca esse terceiro objeto, né? E esse terceiro objeto significa algo que tem origem com essa dificuldade com essa pessoa, que tem origem com essa dificuldade dessa situação, né? Esse terceiro objeto tem a ver com a origem, a motivação, a causa desse conflito todo que você está vivendo, seja a situação, seja a pessoa. É a origem. É a raiz. Agora eu vou pedir para você olhar por cima da pessoa em direção a esse terceiro objeto, a essa origem, essa raiz. Olhe por cima, como se você olhasse por cima. E percebe o seu corpo. O que você sente quando você olha a raiz, a origem? O que vem? Né? Às vezes vem dor nos ombros, vem um incômodo, um peso. Às vezes vem uma sensação no peito. Às vezes vem uma sensação de culpa. Percebe? Agora você vai olhar para a origem, para essa motivação, para a raiz e dizer para ela: eu vejo você. Eu vejo você. Agora respira. Neste momento, agora você vai olhar para a pessoa ou a situação que você colocou e vai olhar também para a origem, para a raiz, ao mesmo tempo. E vai dizer para ambas: eu vejo vocês. Agora eu vejo a origem de toda essa dificuldade, de todo esse desentendimento, de todo esse desrespeito. Agora eu vejo ambos. Sinto muito. Olha para ambos e fala: sinto muito. Sinto muito. Respira. Agora posso ter uma consciência maior. Agora posso ter uma consciência maior. Deixo com você os seus motivos.
Você fala para outra pessoa. Os seus motivos. Deixo com você os seus motivos. Deixo com você os seus motivos. Eles fazem parte. Eles fazem parte. Incluo você. Incluo você. E esse motivo, essa raiz, essa causa no meu coração. Essa causa no meu coração. Me abro e dou um lugar a tudo isso. E dou um lugar a tudo isso. Respira. Solta. Dá um lugar. Se abre nisso. Dá um lugar. Respira. Agora também me abro. Agora também me abro. Para acolher os meus motivos e dificuldades. Para acolher os meus motivos e dificuldades. Tomo o que é meu. Tomo o que é meu. E deixo com você o que é seu. E deixo com você o que é seu. E agora podemos estar íntegros. E agora podemos estar íntegros. Cada um no seu lugar. Cada um no seu lugar. Gratidão. Gratidão. Então respira. Respira mais uma vez. Aí quem puder já ir voltando aqui. Então esse é o exercício Muito bom. que você pode fazer com qualquer situação que você está vivenciando na sua vida, com qualquer pessoa. Né? É um exercício voltado muito para relacionamento. Tá todo mundo aqui, todo mundo fez exercício, como que estão se sentindo. Às vezes a pessoa vai ficar sentindo algumas coisas ainda, né? Algumas sensações, mas se desapega, elas vão embora. Sim. Né? Acho que a gente está entrando nesse campo energético, então é deixar aí, soltar, né? Sim. Pode dar algumas emoções também, né, Kelly? É aquilo que eu falei, né? Que faz parte, né? Que é importante a gente acolher. Que a gente falou desde o decorrer do vídeo, né? Se alguém depois continuar a se sentir mal ou alguma coisa, manda mensagem pra gente daí entrar em contato, né? Mas a ideia é que isso vai passando, se sentiu alguma coisa, algum mal-estar, alguma coisa, mas isso vai fluir, começa a trazer uma consciência e começa a fluir diferente. Sim. Né? Sim. Bom, muito bom esse exercício e que gratidão, Kelly, né? Ah, que linda. A Vanessa falou que chorou aqui, é isso mesmo, que bom. Muito Deixa, bom. né? Solta, né, Vanessa? Deixa embora. Expurga tudo isso, integra o que precisa ser integrado. A melhor parte de tudo isso, né? Traz consciência, né? Como diz a Lu aqui. Isso aí. Gente, eu quero agradecer a Kelly por nos conduzir nesse exercício maravilhoso. A Kelly vai estar sempre aqui toda semana com a gente vai continuar fazendo esses exercícios, que é uma forma de contribuição que a gente encontrou de estar ajudando nesse momento tão crítico, onde tem tantas variações de tantos sentimentos e que a gente precisa trazer consciência, né? Então, com as ferramentas que a gente tem como terapeutas, que a gente possa trazer isso para vocês. Eu quero deixar um convite aqui para vocês. Na quarta-feira a gente vai ter um encontro onde a gente vai fazer uma vivência na constelação. A gente tem 27 segundos para acabar. Então, assim, a gente entra novamente só para contar esse recado. Vocês entram com a gente. Bom, quarta-feira, olhem aí no nosso feed. Entre, é uma vivência.